E aí, galera, suave na nave, chique na bigorna. Eu sou o Miojo, estamos aqui no Miojo TV Show falando sobre notícias do universo de jogos. Estaremos falando hoje sobre um caso que aconteceu recentemente num podcast aí que está em duas plataformas, no YouTube e na Twitch. Algumas declarações que aconteceram aí, exatamente, estamos falando de Monark e o que aconteceu nesse episódio que tá influenciando todos os estúdios ali, inclusive, né, outros programas que tava ali junto o David Jones e o Igor, né, falando sobre esportes, que também era um outro programa talk show, que eles tinham aí um patrocínio do Campeonato Carioca. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, liga o sininho aí para receber as notificações, que estamos semanalmente aqui atualizando com as notícias do universo dos jogos. Vamos rodar a vinheta e falar um pouco mais sobre isso. No Flow Podcast, do episódio 545, que hoje está deletado do site oficial do Flow Podcast, teve um pouco de polêmica. Ali, dentre os entrevistados, que estava Kim Kataguiri e Tabata do Amaral, dois parlamentares que foram convidados ali para poder fazer parte desse episódio, estavam respondendo uma pergunta que foi feita por um internauta. E essa pergunta estava ali entrando em alguns assuntos sobre os partidos que aconteceram, os partidos políticos que aconteceram na Alemanha, por exemplo, o partido nazista, que tinha sido banido e tal, sobre liberdade de expressão e sobre como deveria funcionar isso. A grande questão é que Monark se expressou mais uma vez de uma forma terrível sobre suas ideias relacionadas à liberdade de expressão, e Monark defendeu que o partido nazista deveria existir e que os nazistas deveriam ainda assim expressar suas opiniões dentro da sociedade, e isso não deveria ser punido de nenhuma forma ou recriminado, porque do ponto de vista de Monark, a liberdade de expressão tem que ser ilimitada em todos os setores. Ele já tinha entrado numa polêmica anteriormente relacionado ao racismo, falando que as pessoas tinham que ter o direito de ter seus pensamentos racistas, e agora Monark expressa sua opinião sobre o pensamento nazista e sobre um partido nazista que não deveria ser proibido no Brasil. Essa polêmica aí entrou nas redes sociais hoje em dia e viralizou de uma forma muito forte, especialmente no Twitter. Várias celebridades aí se expressaram sobre isso. Mas qual que é o problema de toda essa expressão de um monarca? O problema de tudo isso é que esse discurso, ele legitima esses tipos de assuntos, né? Monark, assim como o Kim, nesse vídeo também, falaram que esses assuntos eles têm que estar em evidência para que as pessoas possam discutir de uma forma clara e deixar todos falando sobre o tema para que você possa mostrar o quão ridículo é ter esses tipos de pensamentos, né? No meu ponto de vista, isso muda um pouco, eu não acho que deveria ser dessa forma, porque esses assuntos já são assuntos vencidos. Estamos chegando basicamente muito próximo ao centenário da Segunda Guerra Mundial, aonde toda a fomentação desse pensamento nazista, preconceituoso, excludente, antissemita chega na sociedade de uma forma forte, usando até mesmo pensamentos científicos de Darwin para justificar essa forma de exclusão de um grupo social da sociedade. A grande questão é que essa liberdade de expressão e essa discussão desses assuntos dentro da nossa realidade não cabe mais, porque esses assuntos já foram vencidos em uma discussão que já ocorreu há muito tempo atrás. Hoje em dia estamos vivendo o resultado dessa discussão, e é por isso que existem leis e prerrogativas legais para punir esses tipos de pensamento, ações que estão ainda disseminados dentro da sociedade. Então, eu não concordo muito com esse ponto de vista de que devemos debater sobre esses assuntos. Esses assuntos já foram debatidos. Racismo já foi debatido dentro da sociedade. Nazismo já foi debatido dentro da sociedade. Isso é claro. Qual que é o problema? A discriminação já foi debatida dentro da sociedade. E, dentro da nossa lei, temos categorias inafiançáveis, né, para discriminação, né, para racismo, que está ali previsto por lei. O monarca, através disso, não só é forçado pelos seus patrocinadores a fazer um pedido de desculpa, porém, o pedido de desculpa não foi suficiente. Podemos ver aqui dois posts que foram lançados, um deles pelo Insider, que é um dos patrocinadores do canal, e o outro pelo Flash. O mais interessante
é que o patrocinador do Insider exigiu que o Monark saísse da plataforma Flow, do Flow Studios, que não fizesse mais parte daquele conglomerado de comunicação que foi criado. Flow recentemente fez um investimento muito grande aí nos estúdios Flow, e eles cresceram bastante o seu leque de influenciadores que estão fazendo parte ali dentro da plataforma do Flow. Dentro de todos esses programas que o Flow tem, eles também tinham um show que era feito pelo Igor e pelo David Jones, que era Flow Sport Clube, e eles tinham ganhado direitos de passar o Campeonato Carioca. É um bate-papo que eles criam ali, falando sobre esportes, especialmente sobre futebol. E eles perderam esse patrocínio, né? Eles perderam os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, também influenciados sobre esse assunto de Monark falar de partido nazista, que deveria existir, pensamento nazista, tudo bem. A grande questão é que um dos patrocinadores do Insider, um dos donos do Insider, ele é judeu. E ele, claramente, ele fala do pedido de saída de Monark dentro da plataforma. O que acontece posteriormente a isso, né? O Flow, ele emite uma nota falando do afastamento, né, do rompimento do Monark dentro da plataforma. Então o Monark, a partir de hoje, não faz parte mais do Flow Podcast, mas eu não sei se ele ele foi retirado do Flow Podcast ou ele foi retirado de todas as plataformas, né? Se ele deixou de ser sócio do Flow Podcast. Não adianta muito você tirar a cara do Monark do Flow e você ainda permanecer ele como um membro ativo, recebendo fundos de patrocinadores desse conglomerado Flow. Eles têm outros investimentos, o Monark tem uma outra empresa junto com o Igor e também com o editor deles, que agora me foge o nome, de investimentos ali também, uma outra empresa paralela, num outro CNPJ. Então ele faz parte de vários conglomerados financeiros juntamente com o Igor, né? O Igor não se manifestou até o momento sobre o que aconteceu, e Monark, após ser desvinculado com esse pronunciamento oficial do Flow, ainda não se manifestou. Mas a questão é, esses tipos de pensamentos, eles não vão levar você adiante. Tem que pensar que o seu pensamento, a sua liberdade, ela termina a partir do momento que inicia-se a liberdade do próximo. E temos que ter isso em mente, que a sua liberdade não pode ser mais importante ou mais evidente ou possa ferir a outra pessoa, não só fisicamente, como psicologicamente. Pensamento também é uma forma de agir, expressar seu pensamento, era agir, e esse que é a grande questão que coloca o Monark em xeque. Essas duas polêmicas são muito grandes e estão afetando a internet, especialmente o mundo dos jogos. Para quem não sabe, né, o Monark, ele criou sua carreira, ele se iniciou em sua vida de influenciador, criando conteúdo para Minecraft por muitos anos. Ele se desvincula dessa plataforma e ele começa a criar algo novo, que seria esses podcasts muito influenciados por um criador de conteúdo nos Estados Unidos, o Rogan, que também é um cara que cria podcast, que teve uma polêmica recentemente aí no Spotify, onde todos os seus podcasts foram retirados da plataforma por pensamentos negacionistas. Então, estamos dando um pouco aí, essa notícia tá um pouco ali dentro do nosso universo, pisando um pouco fora, são conteúdos que são criados na internet e são influenciadores de jogos que estão aí. Mas o Monark agora não faz parte mais do Flow Podcast, e eu acredito que ele não faz mais parte de nenhum vínculo do Flow Studios, né? É triste saber que temos que dar esses tipos de notícias ainda em 2022, porém esses assuntos estão em altas. E eu acho que é responsabilidade desse canal também falar um pouco sobre isso e lembrá-los sempre que a sua ação, o seu pensamento pode influenciar outros. Então, pense, reflita sobre as coisas que tem dentro de você para que isso não seja um ponto, uma agulha, o ponto da lança para infringir liberdades alheias. Agora, de última hora, saiu o último Flow do Monark lá no canal oficial do YouTube do Flow Podcast, e eles deixaram clara a saída do Monark da empresa e dos estúdios Flow. Igor vai comprar a metade da parte do Monark e os trabalhos irão continuar. Isso daqui é só uma nota de retificação antes que esse vídeo saia, para deixar as notícias mais fresquinhas possíveis. Isso acabou de acontecer. Eles chamaram também um cientista político para falar
sobre o nazismo e das ações nazistas e do porquê isso não é socialmente aceitável. Se você quiser dar uma olhada em tudo isso, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, do último vídeo do Monark, e claramente, expostamente, publicamente, Igor se manifestou sobre isso. E daqui para frente, o Flow Studios e também o programa do Flow vai tomar outros caminhos. Não está muito claro ainda como que eles vão orientar essa programação, porém, esse foi o pronunciamento que saiu agora há pouco. Obrigado por tudo. Boa noite. Tchau, tchau. Quero agradecer a presença de todo mundo até agora, para quem está nesse vídeo aqui até o final. Se você ainda não deu like, dê o like. Se você não gosta do vídeo, deixe seu dislike aí e deixe nos comentários o que você acha sobre toda essa polêmica que está acontecendo relacionado ao Monark e a separação dele, de uma ideia dele, né, cofundador do Flow Podcast. Agradeço a presença de vocês, eu espero que vocês tenham uma noite, um dia, uma semana maravilhosa. Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo, um cheiro, tchau, tchau!